E o BBB 21 trouxe de volta o quê? Abriu um calabouço do debate do racismo reverso. A gente discute a validade desse termo aqui. Existe racismo reverso? Branco pode sofrer racismo? Opina na hashtag Papo de Segunda no GNT. Joyce, com você de novo. Explica pra gente, dá uma contextualizada no que é racismo. Bom, racismo é um sistema, né? É um sistema de práticas, de ações, de atitudes, principalmente políticas, apesar de perpassar todas as áreas da vida da gente, né? Mas ele é um sistema que foi se estruturando, foi se articulando ao longo da história para fazer uma diferenciação baseada na raça, né? Muita gente fala assim, somos todos humanos, a raça humana é uma raça só. Ok, isso no sentido biológico. Acontece que as nossas diferenças fenotípicas, biológicas, elas foram transformadas num elemento de separação social, né? E esse elemento de separação social, ele vai fazer com que alguns grupos sofram perdas, sofram poderes sociais, acabem não acessando direitos, acabem tendo sua mobilidade social bloqueada, né? Por isso que a gente chama de opressões, e isso está desde a raiz da fundação da nossa sociedade até os dias de hoje. Então, o racismo ele é estritamente um sistema que vai diferenciar as oportunidades, vai diferenciar, vai marcar definitivamente a existência de pessoas a partir da raça enquanto elemento social que foi ali organizado de acordo com as diferenças biológicas e fenotípicas que a gente apresenta. Existe racismo reverso? Então, quando a gente entende que o racismo é um sistema, né, que vai fazer com que direitos sejam concentrados nas mãos apenas de um grupo em detrimento de outro, e aí vira privilégio, quando a gente fala em privilégio, são privilégios sociais, a gente está falando estritamente da concentração de direitos nas mãos de um grupo em detrimento de outros, quer dizer, aquilo que era para todo mundo fica concentrado nas mãos de alguns, né? Então, quando a gente entende que é um sistema político que organiza a sociedade, a gente percebe que falar em racismo reverso não é possível num país que é marcado pela escravidão, quase 4 séculos, né, de exploração do trabalho de pessoas negras, de pessoas indígenas, né, quando você vai ver os indicadores, né, qual foi a consequência do período colonial, da escravidão, da exclusão dos indígenas na vida dessas pessoas. Hoje em dia a gente tem problemas seríssimos, como, por exemplo, de moradia, genocídio da população negra. Todos esses indicadores de desenvolvimento humano, que são baixíssimos, eles são majoritariamente compostos por pessoas negras, pessoas indígenas, né? Então, quando você entende que a gente está falando de um sistema político, não tem como você dizer que existe racismo reverso, né? A gente pode falar que existe a discriminação, o preconceito, né? Uma pessoa negra pode ter um preconceito, pode discriminar, segregar, né? Dentro dos limites que a estrutura permite, né? Mas não ser racista com as pessoas brancas, porque quem explorou, quem colonizou, quem usurpou terras foram pessoas brancas, foram europeus, né? E aí a gente tem que adentrar o campo da história para conseguir entender com bastante profundidade essa questão. Não tem racismo reverso, tecnicamente é impossível existir racismo reverso. Manuel, teve o caso da Ana Maria, né? Esse semana passada, eu acho, foi massacrada, falou sobre o racismo reverso, voltou, pediu desculpa, repensou, o que acho bom, né? Qual o melhor jeito, você que é um cara que troca muita ideia sobre o assunto, de tirar da cabeça dessas pessoas esse tipo de pensamento? Muita gente disse na internet, pô, já estava na hora de saber isso, não dá para ser assim. Como é que é o melhor jeito de você ensinar, se é essa palavra? Eu tenho algumas perspectivas com relação a isso, né? A primeira coisa é o seguinte, não dá para você colocar nas minhas costas esse BO. Não tem como, porque eu já tenho bastante coisa para resolver. Você entendeu? De ensinar, você diz. Não tem como, porque assim, eu já tenho que me manter vivo numa estrutura que, teoricamente, pessoas como eu morrem muito cedo. Eu tenho que tentar dar escolaridade para os meus filhos num país em que pessoas como eles
não tem a escolaridade necessária. Tem uma série Chegar às 4h15 da manhã não é de casa. Isso faz parte, né, cara? Até porque, né, renovamos agora, obrigado Deus. Então, assim, a sacada da brincadeira é que, obviamente, a pessoa branca precisa se responsabilizar pela sua evolução. Saca o que eu tô dizendo? Correr atrás. Do mesmo jeito que eu não posso cobrar da Joyce, que ela venha me fazer ser um homem melhor, desconstruído, papapá, não sei o quê. Maluco, ela já tem um monte de coisa pra resolver na vida dela. Se eu colocar na conta dela a minha evolução, eu já tenho um problema. Isso é uma coisa. Então, assim, às vezes as pessoas confundem lugar de fala com obrigação de ficar fazendo tutoria. Eu levei 40 anos, li livro pra caramba, me esgoelei para poder ter o conhecimento que eu tenho hoje. Não tenho problema nenhum de dividir com amigos. Mas eu não posso ter a obrigação social, moral, estética e pública de ficar resolvendo a falta de informação e consciência dos outros. Então eu não posso ter essa obrigação. Generosamente, se for necessário, eu vou fazer, mas não coloca na minha conta. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é o seguinte, precisa se dar o devido tempo e espaço para as coisas. Eu, particularmente, sou amigo da Ana Maria. Quando eu vi ela falando aquilo, por que eu não fiquei com raiva? Eu coloquei na conta da geração que a Ana Maria faz parte. Não posso exigir da embocadura, mesmo sendo ela uma comunicadora que fala com milhões de pessoas, tal, não sei o quê. Eu não posso exigir da geração dela uma embocadura que dialogue com a demanda da minha geração. Então, assim, não passei pano, mas eu olhei e falei bem assim, bom, é isso. A embocadura do tempo dela. Depois, quando ela se deu conta e ela retorna e vira e diz, dei mole, porra, desculpa, foi mal, papai, não sei o quê. Aí a Ana Maria que eu conheço. Eu falei, agora Ana Maria 2021. Aquela Ana Maria 1970 falou ontem, mas hoje a Ana Maria 2021 tomou conta. Então, eu acabo colocando nisso, não por generosidade a ela, mas por generosidade a mim. Eu não aguento mais sofrer, parceiro. Eu não aguento mais sofrer. Então, assim, eu acho que é necessário que a militância vá lá, que a militância exija, que a militância cobre. Todo mundo tem que falar mesmo, e se é necessário, tem que ir lá e ativar. Acho que isso é fundamental. Porém, tem certas situações, por isso que o revezamento de luta é necessário. Uma hora quem luta é eu, outra hora quem luta é a Joyce, depois outra hora quem luta é a Emicida, para que eu não fique com a necessidade, para que a Joyce não fique, ou o Leandro não fique com a necessidade, de estar no fronte de batalha o tempo todo. Não é pedir pedir demais, pedir que esse povo responda com flores, dando aula para os brancos. Não é um pouco pedir demais? É pedir demais. Isso daí, na verdade, é pedir uma continuidade do comportamento colonial, né? No período colonial, enquanto os negros eram escravizados, o negro estava na posição de servir, né? De prover, de organizar as coisas para que as pessoas brancas ficassem ali no seu conforto. Então, hoje em dia, 2021, né? Você achar que as pessoas negras são obrigadas a estarem educando as pessoas brancas é um pouco demais, assim. É uma continuidade do pensamento colonial, que, na verdade, não houve ruptura com esse pensamento, né? Embora a gente tenha tido a abolição da escravidão e uma série de coisas, o tempo foi passando, mas o Brasil ainda é um país que está sob efeito da mentalidade colonial, que vai pautando um comportamento colonial que a gente acaba vendo se reproduzir, se retroalimentar nos nossos meios o tempo todo, né? O tempo inteiro. Às vezes, inconscientemente, as pessoas brancas elas se dirigem a pessoas negras como se as pessoas negras tivessem a obrigação de fazer coisas, né? E isso é muito complicado, assim. Eu acho que eu tenho falado cada vez mais isso, que a gente tem que decolonizar o nosso comportamento, né, enquanto sociedade que foi construída, até mesmo a gente tem uma persona social, uma personalidade social que está completamente tomada ainda, enraizada com esse sentimento colonial, com esse comportamento, esse pensamento colonial enraizado. E aí, nesses momentos onde a pessoa branca acha que a pessoa negra tem obrigação de ensinar, de explicar e tal, com todos os materiais intelectuais que a gente tem, com todos os livros, com todas as entrevistas, com tudo que já foi produzido no país,
né, ainda tem pessoas brancas que se defendem, né, aquela coisa da ignorância perniciosa, né? Eu digo que eu não sei para me safar da responsabilidade de buscar esse conhecimento. A Lumena falou uma frase que foi bem criticada, que ela falou branquitude de merda. Pois. E aí eu ia até te perguntar se isso te ofende de alguma forma. Então, ótimo. Não me ofende, por quê? Porque eu considero o conceito de branquitude não só um conceito pertinente, como um conceito muito importante. Da mesma maneira que se fala de negritude, a gente deveria falar de branquitude. Quando se fala de negritude, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma experiência histórica coletiva, tá? Que teve determinadas características em diversos lugares do mundo, nos últimos 4, 5 séculos, e que formou uma certa sensibilidade, uma certa subjetividade. Não é? Quem lê os autores negros, lê um Fanon, por exemplo, para você entender o que é o psiquismo de uma pessoa negra formada em séculos de colonialismo e de escravidão. Nem precisaria ler um Fanon, né, Manuel? Basta a gente conversar. Basta você dar um rolê e conversar com as pessoas. Assim, é claro que uma das coisas que as pessoas precisam entender, primeiro que preto é parecido, mas não é igual. E segundo que branco também é raça, que é essa que é a grande sacada, né, velho? Exato. Então, o que é a branquitude? A branquitude é também uma experiência histórica coletiva que formou uma certa sensibilidade, um certo psiquismo, um certo modo de estar e experimentar o mundo. E aí eu diria que me parece que o traço fundamental da branquitude é o privilégio. E é esse traço que aparece... E aí é que o pessoal está se agarrando e não quer soltar. Porque as pessoas ficam muito incomodadas, como tudo aquilo que toca em alguma coisa de que que vai te obrigar a refazer a sua autoimagem, né? Claro. É o lugar do seu narcisismo. Então, por isso que quando se fala branquitude, as pessoas brancas ficam sensíveis. É por isso que o livro da Robin DiAngelo, que é a mulher com quem eu tomei contato, pelo menos, com o conceito de branquitude, né? Se chama Fragilidade Branca, né? Mas é muito importante, porque existe realmente uma branquitude. O seu traço principal, eu acho que é o do privilégio. O cara que pega a chave é o cara que está acostumado a olhar para o Manuel de cima para baixo. Agora, por outro lado, se a Lumena ou qualquer outra pessoa viessem para mim, sujeito concreto que eu sou, e me chamasse de branquelo estúpido, branquitude qualquer coisa, aí sim eu acharia injusto. Por quê? Porque eu considero que a gente deve tratar qualquer sujeito como sujeito. A gente não deve tratar um sujeito reduzindo as suas condições, sejam de cor, sejam de classe social, que são condições de origem meramente fortuitas. Nenhum sujeito escolhe, isso é uma pura loteria. Um sujeito deve ser responsabilizado, deve ser reconhecido pela sua vida moral, pelas suas atitudes cognitivas, políticas, o modo como ele age na comunidade. Então, se um sujeito que é branco age na comunidade de forma a reproduzir o privilégio da branquitude, esse eu acho que merece ser chamado de branquelo, de branquitude de merda, o que for. Se um sujeito que é branco, desculpa, mas só para terminar, age de forma a tentar corrigir as assimetrias e violências produzidas pela sua própria condição de origem, ele deve ser reconhecido pela sua vida moral, né? Eu acho que, obviamente, existem atenuantes, e essas atenuantes precisam ser entendidas, porque, por exemplo, o hipertexto do Manuel, quando olha para você, a partir das experiências que eu tive, e nós somos formados pelas experiências que temos, que o Chico vai me prejudicar. Basicamente é isso. Por quê? Os 50 Chicos que vieram antes de você me prejudicaram. Então, o meu movimento de autopreservação, quando olho para você, é aguarda, guerreiro. Na hora que ele baixar, dá-lhe um cruzado no queixo e faz ele apagar, porque ele vai te prejudicar. Então, assim, muitas vezes essa nossa reação é por conta disso. E tem que se entender que as estruturas possibilitam experiências sociais e experiências vivenciais completamente diferentes. Então, por exemplo, se alguém entra aqui, serve todo mundo e não me serve, o meu hipertexto de exclusão presume que é racismo. Se alguém entra aqui, serve todo mundo e não te serve, como você não vive esse contexto, você vai presumir que só esqueceram de te servir. Então, a inteligência social
que a branquitude precisa ter, e muitas vezes ela não consegue compreender, é que existe um contexto de exclusão e de dor já existente na pele preta, que eles deveriam se dar conta. Aí, quando eles não se dão conta e o hipertexto de opressão deles vem à tona e a nossa reação, muitas vezes justa ou não, e essa é a parada, você fala da Lumena ou de qualquer outra pessoa militante que tem essa postura reativa, acaba ativando a hipersensibilidade branca. Porque o povinho pra se doer, né, velho? Eu tô aí apanhando há 500 anos, já quebraram, o policial quebrou meu dedo, tomei tapa na cara e tô aqui com um sorriso grande na tela da GNT. Aí essa galera, tipo, tomou uma beliscadinha. Ai, doeu? Eu quero ouvir Joyce meio sobre isso. Você acha que, Joyce, que essa coisa da hipersensibilidade que o Manuel muito bem falou, tem sentido, assim? Você acha que essa coisa de, por exemplo, racismo reverso é uma maneira de se defender ou, na verdade, é mais um subterfúgio que o branco tem para oprimir? Com certeza, é as duas coisas, né? É uma maneira de se isentar da responsabilidade de fazer a autocrítica sobre o seu passado histórico, sobre o seu lugar social, né? A gente discute muito isso, que a branquitude, que é um lugar social, ela não está acostumada a ser confrontada como também alguém que tem identidade. A gente é muito chamado como identitário, né, dentro enfim, dos discursos aí, inclusive esquerdistas, pautas identitárias e tal. Justamente porque a branquitude não se enxerga como também sendo uma identidade, né? Eu, mulher negra, ser mulher, ser negra é uma identidade. Agora, ser um homem branco também é uma identidade, porque o homem branco está acostumado com o lugar de universalidade. Né? Então, eu sou o homem branco, eu sou a pessoa branca e todos vocês, todos os outros, são os outros. Né? A partir de mim que a sua existência acontece, a partir da minha percepção de centro das coisas que eu vou pautar a sua existência. Né? E isso, eu sempre brinco dizendo que o privilégio é entorpecente. Né? A pessoa não está acostumada a ser confrontado na sua identidade, no seu lugar social. Então, isso vai fazendo com que a pessoa desenvolva uma hipersensibilidade que vai aflorar quando ela tiver que se enxergar como também um sujeito, como também uma pessoa que está dentro da sociedade interagindo com outros. Quando a pessoa branca é colocada numa condição onde ela não é o centro, aí o que a professora Cida Bento chama de pacto narcísico da branquitude, né? E aí vem à tona, né? Ofende, né, os brios, assim, como assim você está me chamando de branco? Se existe um negro, existe um branco. James Baldwin falava isso, né? Eu sou um homem, você me disse que eu sou um negro, né? Então, se nós temos que carregar a identidade negra, as pessoas brancas têm que entender que elas também são uma identidade, que essa identidade oprime, que essa identidade precisa ser confrontada e precisa ser vista dessa forma, nesse lugar específico. Na música Esmalha, você fala que colocar preto contra preto é uma tática de manutenção do racismo. Explica isso pra gente, que eu gostei desse pensamento. Tá. Pegando desde da primeira pergunta que você me fez, mano, eu olho o mundo de um lugar onde, por exemplo, eu não olho uma pessoa de pele escura e concluo automaticamente que essa pessoa é uma militante. Essa pessoa, no meu entender, na minha visão de mundo, ela é uma pessoa. Automaticamente, essa pessoa não tem a obrigação de nada, ela não tem a obrigação de fazer nada que qualquer outra pessoa do planeta não tenha. Mas isso está muito conectado com a resposta do Manuel, saca? Acredito muito que a melhor definição do que é movimento negro é a definição que eu vi uma vez o Silvio Almeida falar. O Silvio Almeida disse que movimento negro é um esforço de gerações para que se construa uma solidariedade entre pessoas que foram historicamente desassociadas e desconectadas do seu eu positivo. Ele fala alguma coisa parecida com isso. Então, quando eu falo em Esmalha a respeito dessa separação, é porque, de fato, ela aconteceu na história do Brasil. Até hoje se reproduz na sociedade brasileira uma ideia de que, por exemplo, cada um de nós é único e que pode
ser o único... acho que algumas pessoas chamam isso até de síndrome do negro único, se eu não me engano, como se uma única pessoa preta pudesse falar por todas as outras. Então a nossa subjetividade ela é roubada de nós, como se a única coisa que uma pessoa preta pudesse ser é um militante, um ativista da causa antirracista, sabe? Quando isso é uma crueldade imensa, quando isso é uma violência absurda, porque isso me limita a ser única e exclusivamente um narrador das feridas que foram impostas para mim. E que se fosse uma opção, seria a última coisa com a qual eu iria me relacionar. Porque cada vez que eu preciso falar sobre a violência racial, é como se eu abrisse uma ferida em mim mesmo e cutucasse essa ferida em mim mesmo. E qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui agora sabe que quando você cutuca uma ferida em você mesmo, ela sangra, ela machuca, ela reabre um trauma, ela te traz memórias. Isso acontece, sabe, mano? Então, quando a gente fala dessa coisa de separação, tá ligado? Isso é um fato da nossa história. Mas acho que tudo que a gente faz, inclusive coisas que a gente produz por aqui, acho que o trabalho da Joyce é maravilhoso nesse sentido, do Manuel também, é isso que o Silvio chamou de construção dessa solidariedade. Eu acho que essa é a definição mais maravilhosa de tudo que a gente tenta fazer. Porque cada um de nós, em algum momento da vida, foi levado a acreditar que estava amaldiçoado a viver sozinho e sem alma, sacou? Mas por encontrar e por se encontrar na voz do outro, a gente conseguiu galgar um caminho tão difícil, em meio a tantas pedras, em meio a tantas barreiras, respondendo a tantos questionamentos inúteis. No final do dia, a mágica que a gente faz é construir uma atmosfera de solidariedade para que todo mundo tenha a oportunidade de sonhar e de construir nesse país que tantas vezes é constrangedoramente desigual, por vários motivos.